A nossa aula de hoje é sobre o planejamento da assistência de enfermagem. O planejamento ele constitui a terceira etapa do processo de enfermagem, diz respeito a um processo intelectual do qual o enfermeiro lança mão, a fim de determinar as ações de enfermagem a serem implementadas junto ao cliente. Segundo Carpenito, contempla três fases. A primeira fase é o estabelecimento dos diagnósticos prioritários, a segunda fase, definição dos resultados e metas de enfermagem, e a terceira fase, prescrição das intervenções de enfermagem. Quanto ao estabelecimento dos diagnósticos prioritários, é real a possibilidade de desenvolver um plano que atenda a todos os diagnósticos, fazendo necessário o estabelecimento de prioridades. Para identificar os diagnósticos de enfermagem, lançamos mão dos dados coletados e registrados no histórico de enfermagem, a fim de identificar respostas reais ou potenciais que requerem uma intervenção de enfermagem. Para estabelecer um sistema que determine os diagnósticos prioritários, é necessário que seja considerado o referencial teórico adotado. Quanto à definição dos resultados e metas de enfermagem, os resultados podem ser definidos como metas ou objetivos comportamentais. As metas são as ações a serem desenvolvidas e orienta para que o enunciado seja o resultado centralizado no cliente. Definir a maneira pela qual o enfermeiro e o cliente sabem que a resposta identificada no enunciado do diagnóstico foi prevenida, modificada ou corrigida. Quanto às prescrições das intervenções de enfermagem, elas são estratégias utilizadas para o alcance dos resultados esperados. Elas são focadas na promoção, manutenção e restauração da saúde do cliente, baseada nos diagnósticos de enfermagem. Pontos a serem considerados na elaboração dos resultados. Ter relação com a teoria, ou seja, devem refletir a primeira metade do enunciado do diagnóstico de enfermagem, identificada pelas respostas saudáveis do cliente, definindo assim que o problema foi evitado, minimizado ou corrigido. Ser centrados no cliente, o resultado deve refletir aquilo que esperamos que o cliente alcance. Ser claros e concisos, descrevendo comportamentos mensuráveis e observáveis. O resultado deve ser o mais claro possível. Ser determinados conjuntamente pelo cliente e pelo profissional, ser possíveis de serem atingidos. Classificação das intervenções de enfermagem. Elas se classificam em intervenções dependentes, intervenções interdependentes e intervenções independentes. As intervenções dependentes buscam complementar as recomendações médicas, ou seja, são as intervenções prescritas pelo médico. Intervenções interdependentes são aquelas que descrevem atividades de enfermagem realizadas conjuntamente com outros membros da equipe, ou seja, realizadas por enfermeiro, por técnico de enfermagem e até por um fisioterapeuta. Intervenções independentes são aquelas que podem ser executadas pelo enfermeiro e pela equipe de enfermagem, sem recomendação prévia de nenhum outro profissional, ou seja, essas são prescritas pelo enfermeiro e executadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Finaliza a aula. As dúvidas serão esclarecidas na aula online. Obrigada.